Você está ouvindo aí o programa A Bíblia em Foco. Prezado ouvinte, nós preludiamos uma série de estudos bíblicos, eu e o pastor Arlen, acerca do novo nascimento e suas evidências. Isso mesmo. Nós estamos em nosso quadro Diálogo Bíblico Pastoral, conversando à luz das Escrituras acerca desse tema tão vital. Eu quero aduzir você inicialmente a leitura da passagem bíblica localizada em João, capítulo 1, versículos 11 ao 13. Lemos assim: indelével. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós estudamos no primeiro episódio o significado do novo nascimento. E de forma bem pueril, nós definimos que o novo nascimento diz respeito à nova vida espiritual que o Senhor concede aos seus através do Espírito Santo e da sua palavra. No segundo episódio, nós começamos a estudar acerca da importância de ensinar sobre o novo nascimento. Porque é importante pregar sobre esse assunto, porque é importante aprendermos esse assunto. Sim, nenhum estudo bíblico que é desenvolvido, ele é feito aleatoriamente, casualmente, por um acaso. Não. Se nós elaboramos esse estudo para te instruir, é porque há propósitos específicos e bem definidos. E nós vimos aqui no segundo episódio que é importante ensinar e aprender esse assunto, porque trata-se de uma doutrina bíblica caríssima e, como tal, precisa ser exposta. O apóstolo Paulo, ele era um homem aferrado à exposição do evangelho. Ele estava compromissado com o anúncio do conselho de Deus. Quando ele se reuniu com os presbíteros da igreja que estava em Éfeso, ele deixou isso bem evidente. Ele demonstrou uma postura paradigmática que nós precisamos considerar. Em Atos 20, 27, ele disse assim: porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então Paulo, como bom ministro do evangelho que ele era, ele não omitia nada dos desígnios de Deus. Então ele deixou bem claro: eu nunca deixei de vos anunciar todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Só que Paulo, além de ter essa postura tão firme e exemplar, Paulo ele exortou, por exemplo, o ministro Tito, em Tito capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então Paulo, ele incumbiu Tito de estabelecer presbíteros de cidade em cidade, e esses homens deveriam ser homens aferrados, apegados ao livro, à Bíblia Sagrada, à Sagrada Escritura. E essa Escritura, ele salienta que é conforme a doutrina. No capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, versículo 1, Paulo corrobora: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina é um ensino saudável, decorrente da palavra de Deus. Ela produz bem-estar espiritual, pureza espiritual. Então nós vimos que, de fato, estudar, aprender sobre o novo nascimento é vital, porque constitui uma doutrina caríssima do cristianismo. Vimos também que é importante ensinar, aprender sobre o novo nascimento, porque a compreensão correta dessa doutrina nos ajudará a provar a nossa conversão. E nós até levantamos aqui a grande pergunta: nós somos realmente cristãos? Nós fomos de fato regenerados? Nós temos certeza à luz das Escrituras que nós somos salvos? E nós apontamos aqui vários textos que sinalizam que há a possibilidade da pessoa se auto-enganar. Ela ser batizada,
ela mudar algumas coisas na sua vida, mudar o vestuário, o linguajar, fazer algumas reformas externas, mas interiormente o coração é o mesmo pecador de sempre. Paulo, falando acerca dos falsos mestres, na sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, ele diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então os falsos mestres diziam que conheciam a Deus, que eram salvos, que eram cristãos genuínos, mas na verdade a vida deles desmentia a declaração. Quero aqui cumprimentar o ouvinte com uma boa noite. Eu sou o pastor Arlan, estou aqui com o pastor Arlan, tratando desse tema aqui muito relevante, muito importante mesmo. Eu quero aqui, reverendo Arlan, antes de nós darmos continuidade, mandar aqui um abração para a irmã Tayane. Ela está sintonizada no programa, interagiu conosco. Que Deus te abençoe, Tayane, abençoe Márcio, toda a família, tá bom? E um abraço também para a nossa querida irmã preciosa Marlene. Ela mandou mensagem aqui dizendo: graça e paz, pastores. Gratidão não somente por praticar a sua fé, mas também por compartilhá-la com todos à sua volta. Que bênção. Marlene, que Deus te abençoe sempre. Obrigado pelo carinho e pela sintonia da senhora. Pois bem, reverendo, hoje nós iremos adentrar aí, em terceiro lugar, apresentando mais uma razão que justifica a importância de se aprender sobre o novo nascimento e as suas evidências. Em terceiro lugar, é porque a compreensão dessa disciplina, o novo nascimento, irá nos auxiliar no cumprimento da grande comissão dada por Jesus Cristo. O ouvinte pode estar se perguntando: o que é grande comissão? A gente vai explicar agora para você. E para isso nós iremos ler um texto. Se você tiver Bíblia, você pode tomar em mãos agora, que nós iremos ler o texto que trata dessa grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos lá? Mateus 28. Nós iremos ler o versículo 19, o penúltimo versículo aí do livro de Mateus. Mateus 28, 19, Jesus Cristo ele havia ressuscitado e ele se manifestou aos seus discípulos, e aqui ele vai dar a grande ordem. Então, quando se fala de grande comissão, diz respeito a essa grande ordem que Cristo deu para os discípulos. E que ordem foi essa? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em algumas traduções, salvo engano, Almeida, Revista Atualizada, aparece: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, para o ouvinte não perder aqui o fio da meada, estamos falando que estudar sobre o novo nascimento é importante porque a compreensão correta desse assunto, dessa disciplina cristã, bíblica, vai nos auxiliar no cumprimento da grande comissão dada por Jesus Cristo. Por quê? De acordo com essa passagem que nós acabamos de ler, fica muito claro, evidente, que o Senhor Jesus, ele deseja discípulos. Então isso aqui é importante porque algumas pessoas elas focam muito na questão de multidões. Não, multidões, quantas mais pessoas melhor no ajuntamento. Sim, quantidade numérica. Sim, então tem pessoas que acabam quebrando princípios da palavra. O senhor, salvo engano, mencionou isso ontem, que existe às vezes denominações que se preocupam tanto em atrair pessoas, mas não é nem com a metodologia correta, nem com a intenção correta. Sim. Muitos não estão preocupados em fazer discípulos para Jesus. Estão preocupados em inchar, como o senhor fala, né? Inchar ali o ambiente, o recinto de culto. Sim. E ali tem pessoas que não têm compromisso com Jesus, que não amam Jesus, que não conhecem Jesus. Então, muitas pessoas estão presentes. Mas a pergunta é: essas pessoas são discípulas de Jesus? Essas pessoas se identificaram com Cristo realmente, verdadeiramente? Você que me ouve agora, você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Esse texto que nós acabamos de ler juntos aqui, fala que Cristo ele deu uma ordem para a igreja, para que a igreja viesse fazer discípulos para ele. Então, o discípulo é alguém que abraça a causa do evangelho. É alguém que imita a Cristo, que se identifica com ele, que se entrega a ele sem reservas e que está disposto, se possível, até mesmo sofrer o martírio, se for o caso, mas ele permanece ali comprometido com a causa do seu Salvador. Então, pastor Arlan, lidar com esse assunto, o novo nascimento, é importante por causa disso.
Cristo, ele quer discípulo. O discípulo é regenerado. Profundo. O discípulo é a pessoa que nasceu de novo, nasceu de Deus, nasceu do alto. Portanto, o ouvinte precisa entender esse assunto aí, todos que estão nos acompanhando, porque ser discípulo envolve claramente ser uma pessoa que nasceu de novo. Muito bom, reverendo, esse texto, como o senhor fez bem notar, nós percebemos a especificidade de Jesus. Jesus não deixa assim aberto para a gente criar, adaptar, fazer da nossa maneira. Ele é muito específico. Ele fala, olha, portanto, vão e façam discípulos. Então, quem Jesus quer para ele é discípulos. Perfeito. Aí, é aquele ponto que o senhor já ventilou também, ontem nós frisamos mais, as pessoas se preocuparem tanto com quantidade de pessoas em detrimento da salvação delas. Sim. Então, contabiliza, não, é muita gente aqui na igreja e tal, mas quando você tem uma simples conversa com os irmãos, Cristo passa longe. Então, esse texto aqui, gente, você que nos ouve agora, é esclarecedor, é norteador. Cristo quer discípulos. Um discípulo, matetes no grego, é mais que um aluno, um aprendiz, é um partidário. É alguém que abraça a causa do Senhor. É alguém que crê em Jesus, se identifica com Jesus e vive como viveu Jesus. Então, Jesus quer pessoas que se pareçam com ele, reverendo. Sim. Pessoas que creem nele, que vivam como ele viveu. E quando a gente olha para a palavra de Deus, em Mateus 10, que é o segundo grande discurso do Senhor Jesus presente no Evangelho segundo Mateus, nós percebemos algo interessante, porque Cristo vai dizer que basta o discípulo ser como seu mestre. Mateus 10, 25. Então, o discípulo de Jesus é parecido com o Salvador. Vamos fazer algumas perguntas para a nossa reflexão agora? Vamos lá. Você que se diz ser cristão, você se parece com Jesus? Boa pergunta, não é mesmo? A forma que você pensa reflete o caráter e a autoridade, a pessoa de Jesus? Vamos para mais uma? O que você fala, você pode contar com a aprovação de Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Então essas perguntas são desconcertantes, mas muito importantes. Porque o nosso enfoque aqui é mostrar para você a importância de ensinar, de aprender acerca do novo nascimento. É necessário, gente. É importante para nós cumprirmos a nossa missão cristã. Nós devemos ser discípulos e fazermos discípulos. Então não há viabilidade de nós agradarmos a Deus à luz desse texto se nós pensarmos apenas em quantidade. O papel da igreja é pregar o evangelho com fidelidade, clareza. O papel da igreja é acolher as pessoas com amor. O papel da igreja é orar, é dar exemplo de vida cristã. Discipular, preparar, instruir. Só que, infelizmente, hoje as pessoas criam mecanismos, artifícios que fisgam a atenção das pessoas. Porque você está aqui não, porque é muito legal. A razão que justifica. É, porque você está aqui não, porque tem um clubezinho de futebol dos Arões aí, é coisa boa. As pessoas não se identificam com Cristo. Não estão, de fato, comprometidas com o Salvador. Inclusive, quando o Senhor Jesus Cristo ele faz aquele convite da graça, da salvação, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na imediata sequência, Jesus Cristo ele faz o convite ao discipulado. Aqueles que recebem o chamado para a salvação, também são chamados para o discipulado. Versículo 29, Jesus Cristo ele falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, há uma lacuna muito grande, uma falta de compromisso com o Evangelho, com Jesus. Eu entrega, reverendo. E a minha oração é que Deus possa se manifestar nessa noite, na vida dos nossos ouvintes, de maneira que haja uma entrega total a Cristo.
Verdade. Que a nossa conversa venha a ser cristocêntrica, que Cristo venha a ser o teor da nossa conversa, a nossa vida venha estar alinhada com a vontade dele. Em Atos 11, 26, somos informados. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Foi nessa cidade, meu pastor, que os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. A palavra cristão significa basicamente pequeno Cristo ou pertencente a Cristo. As pessoas apelidaram aqui os discípulos de cristãos, não foi com nobreza. Eles estavam aqui zombando, esnobando. Foi no tom de zombaria que eles fizeram depreciando. Isso. Ah, olha ali os cristãos. Mas por quê? Embora eles apelidaram os discípulos de cristãos em tom de zombaria, mas a pergunta a ser feita e também respondida é: o que levou eles a procederem assim? O que eles viram nos discípulos, né, que levou eles a denominá-los de cristãos? Isso, é justamente a vida deles. Eles se pareciam tanto com Jesus que as pessoas tinham que reconhecer, ainda que em tom de zombaria. Olha lá, sim, os pequenos cristos, os pertencentes a Cristo, vive como Cristo, fala como Cristo. Maravilha. Esse é o grande ponto aqui. Aí nós que somos crentes em Jesus precisamos nos certificar se nós nos enquadramos aqui, se nós nos assemelhamos com o Salvador. O apóstolo Paulo, ele tratou desse assunto também em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Ele vai dizer: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Então, essa é uma orientação prática que Deus dá, que aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador devem andar de acordo com Jesus, sendo modelados segundo a pessoa bendita de Jesus Cristo. O apóstolo João também, reverendo, ele em sintonia com Paulo, ele na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 6, e é até interessante que é o mesmo capítulo e versículo, né? Sim. Colossenses 2,6 e 1 João 2,6. Ele vai dizer que aquele que diz, que afirma, que está nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Então, João, ali, o contexto imediato diz respeito à obediência de Jesus, que estava sendo destacada, e ele diz que aquele que afirma, que diz que está em Jesus, também deve andar como ele andou. Então, andar em obediência à vontade de Deus, viver para a glória de Deus, então isso é muito importante. Realmente, a gente poderia aqui resumir, reverendo, que se Jesus ele quer discípulos, é o mesmo que dizer que ele quer pessoas regeneradas. Isso. Pessoas que nasceram de novo. Por certo, precisamos entender bem a respeito do novo nascimento, o que nos ajudará a cumprir a nossa missão de forma primorosa e consagrada. Verdade, porque se eu entendo que Cristo quer regenerados, salvos, se eu entendo isso, então como eu vou abordar as pessoas para pregar? Que assunto eu vou colocar em pauta quando eu tiver a chance de mentorear e discipular uma pessoa? Então a compreensão do novo nascimento nos fomenta da melhor maneira possível a cumprirmos o grande mandato do rei, um total desvelo e responsabilidade. Mas nós temos uma quarta razão que justifica aí estudarmos, aprendermos sobre o novo nascimento, porque seremos desafiados a vivermos como salvos. Sim. Se nós entendemos o que é o novo nascimento, quais são as marcas que o salvo tem que ter na sua vida, isso vai nos levar, nos encorajar a vivermos como pessoas que efetivamente foram salvas pela graça de Deus. Há uma passagem no Novo Testamento, reverendo, dentre tantas, que é muito oportuna para esse momento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Paulo aqui está fazendo um rogo, ele está preludiando a sessão prática da sua carta magna aos Efésios, e ele vai exortá-los. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis. Essa palavrinha andeis sugere estilo de vida, maneira de viver. Então Paulo está exortando os Efésios a viverem. Mas a viverem como? Ele diz,
como é digno da vocação com que foste chamados. Essa palavrinha aí, digno, precisa ser entendida. É uma palavra-chave aqui para a compreensão da vida cristã, da vida prática. O apóstolo Paulo usa essa palavra digna, axios, significando erguer o outro prato da balança ou ajustar a balança. Nós podemos aqui imaginar uma balança de 2 pratos. Então, se a pessoa ela quer, vamos colocar, a pessoa vai comprar, eu quero 1 quilo de algo. Aí naquela balança de 2 pratos, você coloca o peso de um lado e um peso do produto equivalente do outro, ou seja, ajustando a balança. O ponto de Paulo aqui é o seguinte: irmãos, eu exorto vocês a viverem, a andarem em harmonia com aquilo que Deus fez na vida de vocês através de Cristo. Perfeito. Ou seja, a maneira de viver do cristão deve ser alinhada com aquilo que Deus fez por nós. Compatível, né? Isso, compatível. Isso é muito importante. A imagem aqui é de equilíbrio. Ou seja, um modo de vida cristão deve estar em plena harmonia com as verdades nas quais ele professa crer. Portanto, conhecer sobre a regeneração vai nos auxiliar a andar de forma a fazer justiça à vocação com a qual fomos chamados. Então, prezado ouvinte, nós iremos finalizar por aqui observando o seguinte: é importante entender acerca do novo nascimento, em primeiro lugar, porque é uma doutrina muito importante, caríssima. Em segundo lugar, porque a compreensão desse assunto vai nos ajudar a provar a nossa conversão, a fazermos um check-up da nossa fé. Terceiro, é importante porque a compreensão desse assunto vai nos auxiliar no cumprimento da grande comissão dada por Cristo. E por fim, mas não menos importante, entender sobre o novo nascimento é vital, porque nós seremos desafiados a vivermos como salvos.